Olá, amigos. Estamos novamente aqui na TV Informativo com mais cultura dessa semana, diretamente da Livraria Nobel, onde hoje conversamos com a professora Aline Lentz, ela que também é escritora, embora ela não concorde totalmente. Mas, enfim, o trabalho apresentado e desenvolvido aqui na região pela professora Aline, com certeza a credencia para ser mais uma das escritoras aqui da nossa região. Aline, tudo bem? Tudo certo. Aline, os livros artesanais, do que se trata? Esse teu trabalho, essa tua atividade também paralela à carreira de professora. Os mini-livros artesanais, eles são uma continuação da minha escrita no Facebook. Eu sempre escrevi no Facebook, só escrevi em Facebook, e teve uma divulgação bem grande. Comecei a ser cobrada pelos leitores que queriam comprar um livro, que queriam acompanhar mais os textos. Então eu fui atrás da publicação de um livro. Para publicar um livro hoje custaria em torno de R$ 15.000. De cada livro dessa publicação iria voltar para mim uns R$ 3, R$ 4 apenas. Eu achei muito caro, não achei vantajoso, sem contar que eu teria que pagar a diagramação, a correção, o ilustrador. Então eu comecei a fazer os mini-livros. Para fazer os mini-livros eu comprei uma guilhotina que custou R$ 100, uma perfuradora que custou 300, um mimeógrafo que custou 100 e uma máquina de escrever que custou 100. Na produção de cada mini-livro eu gasto no máximo R$ 2 e vendo eles por 10. Como eu já vendi em torno de uns 400 livros, eu considero que a venda foi boa e o retorno financeiro também. Mas eu faço muito mais pela divulgação das histórias, das crônicas e do que eu estou escrevendo. Pois é, Aline, como é que tu defines a tua escrita? São histórias, crônicas, contos, poesia, enfim, e no que tu te inspira para isso? Na verdade, a minha escrita é uma literatura sem forma definida. A minha literatura, eu digo que ela é uma palavra que precisa sair. Eu escrevo assim a minha temática, tudo que está me tocando, me incomodando, que precisa sair, eu sento e escrevo. Pode ser desde uma questão política grande, pode ser desde uma comida que eu como que me emociona. E como eu estava falando, então eu não tenho a minha escrita não respeita nem a definição de um romance, nem as regras de um conto, de uma poesia. Eu diria que tem uma linguagem poética, mas fora isso é totalmente livre. Em decorrência disso, então, eu já tive muito empecilho com a editora que eu fui atrás para a publicação e já fui desclassificada de muitos concursos literários que os jurados depois me mandaram um e-mail dizendo que gostaram muito da minha literatura, mas que tiveram que me desclassificar porque eu me inscrevi num determinado critério que eu não cumpria. Atualmente, assim, eu não me preocupo com isso, porque eu gosto dessa forma livre. Os meus textos são muito curtos, às vezes, assim, é só pequenos diálogos. Vou citar um, assim, no Face eu tenho uma série que se chama Pequenos Diálogos. E, tipo assim, começa assim, a minha mãe perguntando, eu vi a tua bolinha verde no Face hoje, tu ficou muito tempo escrevendo? Eu digo, não, hoje eu não fiquei escrevendo, eu fiquei cuidando da vida dos outros. E assim termina o texto. Então, às vezes, tem 2, 3 linhas esses diálogos, e eles são, assim, a categoria do maior sucesso que eu tenho no Facebook. Então, eu concluo, assim, que o texto curto, ele agrada muito o leitor, mas não agrada a editora. Pois é, eu ia te pedir da reação do público. Tu falaste também que as tuas edições até agora, né, já se esgotaram, então a reação do público foi boa, foi aprovado. A reação do público é muito boa. Eu tenho muito leitor assim, de mais idade, eu tenho leitor jovem, as minhas tias, toda a família. Então, assim, gente que nunca tinha tido contato com a literatura. Tem uma dentista aqui em Lajada, Fernanda, que ela já comprou, acho que mais de 100 livros meus, e ela dá de presente, Natal, na Páscoa, e ela dá de presente pra gente, assim, que não está acostumada, assim, a estar envolvida com literatura, assim, para um porteiro, um segurança, assim, que ela trabalha em posto de saúde, e eles gostaram muito. Eu tenho muito esse retorno de gente que diz, eu nunca tinha lido, e eu gostei, assim, do teu texto. Eu acho que isso decorre muito do tamanho do texto, e decorre também da minha temática ser muito cotidiana. Eu sou uma pessoa muito simples, e eu escrevo sobre coisas muito simples. Enquanto tem gente postando assim que está tomando um espumante no Face, eu coloco o copo da Coca-Cola. Enquanto tem gente comendo caviar, eu coloco o ovo frito. Então, eu acho que tem uma identificação direta, assim, porque eu tento fazer do Facebook uma vida um pouco mais real, assim, que eu digo sempre que o Facebook é aquilo que a gente não é. Aline, contatos, enfim, pessoas interessadas no teu trabalho, quem gostaria também de dar uma analisada no teu trabalho, enfim, pessoas interessadas, qual o contato?
Eu estou sempre no Arte na Praça com meus mini livros, sempre faço a venda lá. É sempre no segundo domingo do mês e também pela internet, daí pelo Facebook. Aline, então, para contemplar nossos telespectadores, a gente gostaria de ouvir na tua voz, então, né, um dos teus contos, crônica, enfim, ou como tu defines uma publicação de um dos teus livros. O texto que eu vou ler, então, é do segundo mini livro artesanal que eu fiz, que se chama Escrevo Porque a Comida Não Mata a Minha Fome. Na verdade, eu tenho 5 mini livros, mais um que eu fiz em parceria com a Laura sobre o Natal. O título desse é Circo. Circo. Meu pai ensinou a sentar sempre perto da porta, porque se o leão fugisse, a gente podia se salvar correndo. Hoje, os bichos que não habitam mais o circo correm dentro de mim e não há mais para onde fugir. Ok, Aline, obrigado pela tua participação, sucesso nesse teu trabalho e com certeza a gente ainda volta a conversar no Mais Cultura com a professora e escritora Aline Lentz aqui na TV Informativo. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Ok. O Mais Cultura retorna na próxima sexta-feira aqui no Redação Informativo. Um abraço a todos.